Pessoal, voltando então, aqui nós vamos ter algumas dicas de como facilitar a nossa vida para resolver as situações e problemas, tá? Então aqui, ó, no primeiro momento, formular, analisar e analisar o problema. Então, primeiro a gente tem que fazer aquela leitura inicial, identificar os fatos, gerar as hipóteses, identificar as deficiências. Então, primeiro, a gente precisa fazer uma leitura do nossa situação problema, da nossa historinha, porque toda situação problema, ela conta uma história, tá? Uma historinha. Então, a gente precisa observar e ler com atenção. A primeira coisa é ler com atenção essa historinha, tá? Num segundo momento, nós vamos definir as estratégias e buscar novas informações. Para que isso aconteça, às vezes a gente vai ter que ler novamente a situação problema, tá? Para quê? Para eu poder retirar os dados que tem no problema e verificar quais são as operações que eu vou ter que fazer, qual é ou quais são. Porque nós vamos ver na situação problema que eu vou explicar que às vezes a gente precisa fazer mais de um cálculo para resolver a situação problema. E aí a importância de a gente ler o que é que o problema está perguntando, tá? Qual que é a perguntinha dele? Isso que vai me dizer se eu preciso fazer um cálculo, 2 cálculos, 3 cálculos, quantos cálculos são, tá? Aí nós vamos aplicar os nossos conhecimentos, vamos discutir e avaliar, observar e avaliar e concluir colocando a resposta, tá? Então, nós precisamos fazer estes passos para que a gente possa resolver nossa situação problema, tá? Nós temos 5 regrinhas de ouro para a resolução de problemas. Primeiro, leia com atenção o enunciado para entender o que se pede, tá? Então, muita atenção mesmo. Separar o enunciado em partes. O que é a introdução, onde estão os dados e o que está sendo questionado, o que eu tenho que responder. Identificar o que é dado e o que é pedido. Organizar-se antes de começar a resolver o problema e resolver o problema por etapas. E aí a gente vai ver, aplicar essas 5 regras de ouro na resolução da situação problema que eu vou fazer daqui a pouquinho, tá? Aí nós temos algumas dicas de que tipo de operação nós vamos utilizar, tá? Então, geralmente, para a gente saber que tipo de operação utilizar, nós temos algumas palavras que estão presentes na situação problema, tá? Então, esse quadrinho aqui é bem importante, se vocês quiserem anotar ele em algum lugar no caderno, para vocês lembrarem. Geralmente, quando a gente tem que usar adição, nós temos as palavras acrescentar, aqui o R ficou separado, tá? Desculpem. Então, acrescentar, somar, juntar, agrupar, adicionar, total, ganhar, mais, comprar, achar e ao todo. Geralmente, quando nós temos essas palavras, nós temos que fazer uma adição. Subtração, subtrair, tirar, perder, diferença, a diferença, resto, diminuir, emprestar, menos, a mais, dar e gastar, tá? Então, preciso fazer subtração quando tem essas palavrinhas na situação problema. Multiplicação, multiplicar, dobro, dobrar, triplo, triplicar, quádruplo, quíntuplo, vezes, produto, ao todo, tá? Vejam que ao todo aparece nos dois, tá vendo? Então, a gente tem que observar. Só que toda multiplicação é também uma adição. Se eu tenho, por exemplo, dobro, é 2 vezes. Por exemplo, eu tenho o dobro de 60, é 60 mais 60, tá? E na divisão, repartir, dividir, distribuir, parcelar, quociente, rasgar, colocar e metade. Tá? Então, são exemplos de palavras que estão nas situações problemas onde a gente precisa utilizar essas operações, tá bom? Lá na folhinha de vocês tem uma atividade, tá?
A atividade é elaborar duas situações problema de adição ou subtração e resolver observando as informações do panfleto a seguir. Então, aqui vocês têm um panfletinho, né, alguns valores de produtos. Vocês vão elaborar duas situações problemas, tá? Com esses valores aí, tá? Por exemplo, a Ana Paula foi ao supermercado e comprou 1 quilo de linguiça e um extrato de tomate. Quanto a Ana Paula gastou? Tá? Aí eu posso até fazer a segunda junto com essa. Ana Paula pagou a compra com R$20. Quanto sobrou de troco? Já fiz uma adição e uma subtração, tá? Com os mesmos valores. Então, aí é a atividade que vocês vão ter que fazer. E agora, aqui tem uma situação problema, que é a que eu vou estar resolvendo para vocês e com vocês, tá? Então, na sequência do vídeo, nós vamos estar vendo a resolução dessa situação problema. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus. Olá, pessoal, tudo bem? Então, eu estou aqui agora para a gente resolver uma situação problema e ver que passos são importantes para a gente fazer essa resolução da melhor forma possível, tá? Então, o que nós vamos ter aqui? Nós temos a situação problema que vocês têm aí, que fala: Dona Lúcia é uma ótima doceira. Para entregar uma encomenda, ela fez 3 pacotes. No primeiro havia 93 doces, no segundo 47 doces a mais que o primeiro, e no terceiro ela colocou o dobro que havia no segundo pacote. Aí nós temos a pergunta: qual a quantidade de doces feitos para essa encomenda? Primeira coisa que nós temos que fazer é ler. Então, nós fizemos a primeira leitura. Nesse caso aqui, nós temos 3 pacotes, tá? Então, vamos colocar o pacote 1, o pacote 2 e o pacote 3, tá? Olhem só, no primeiro havia 93 doces, certo? Então, aqui, ó, no primeiro pacote, 93 doces, certo? No segundo, então, nós já estamos retirando os dados. Nós lemos, agora nós vamos retirar os dados do problema. 93. O segundo pacote, no segundo, havia 47 doces a mais que o primeiro. Ou seja, no segundo pacote eu tinha 93, que é do primeiro pacote, mais 47. Não tinha 47 a mais? Para eu descobrir qual era a quantidade do segundo pacote, eu vou ter que fazer um cálculo, tá? Então, olhem só. 3 mais 7 dá 10, né? Vamos trocar de cor aqui pra gente resolver. 3 mais 7 dá 10, a unidade fica embaixo, a dezena sobe. 9 mais 1, 10, mais 4, 14. Então, no primeiro pacote, 93, no segundo pacote, 140. E no terceiro, ela colocou o dobro que havia no segundo pacote. O que é o dobro? É 2 vezes o valor do segundo, olha aqui, ó, segundo pacote. O valor do segundo pacote é esse daqui, ó, 140. Então, o que nós temos que fazer? Pegar o 140, tá? 2 vezes. Ou eu posso multiplicar, fazer 140 vezes 2, ou eu posso somar 140 mais 140, tá? Vou fazer a adição nesse caso. Então, olha só. 0 mais 0, 0. 4 mais 4, 8. 1 mais 1, 2. Então, no terceiro pacote, 280. Terminamos o nosso problema? Não. Olha a pergunta. A pergunta não é quanto tinha em cada pacote. Se fosse isso, nós já teríamos terminado. A pergunta é qual a quantidade de doces feitos para essa encomenda. Então, nós temos 3 pacotes que foram entregues na encomenda. Eu preciso juntar a quantidade dos 3. Como eu vou fazer isso? 280 do terceiro pacote,
140 do segundo pacote, 93 do primeiro pacote. Se eu quero saber um total, eu preciso adicionar, somar, fazer mais. 0 mais 0 mais 3, 3. 8 mais 4 dá 12. 12 mais 9 vai dar 21. Certo? 12 mais 9, 21. 2 mais 2, 4 e mais 1, 5. Então, o total da encomenda são 513 doces. Aí, o que vocês estão esquecendo de fazer e não pode é colocar a resposta completa. Qual a quantidade de doces feitos para essa encomenda? A quantidade de doces foi de 513. Certinho? Tranquilinho? Então, dessa forma, vocês têm completa a nossa atividade. Fizemos todos os passos. Nós lemos, nós pegamos os dados que o Situação Problema tem, nós observamos as operações que deveriam ser feitas, nós montamos os cálculos, nós resolvemos os cálculos e nós colocamos a resposta completa. Certo? Então, seguindo as dicas de que eu falei no outro vídeo, vai dar tudo certinho. Ok? Um abraço!